Olá pessoal, olá terceiro ano, vamos começar mais um dia de atividades nesse clima de São João, tá certo? Bem, para a nossa aula de hoje, começaremos, teremos agora a nossa aula de português. Bem, nossas aulas elas são divididas em dois momentos, como vocês sabem. Estas próximas semanas estarão de uma forma diferente, tá bom? Estaremos com as nossas aulas da escola, tá certo? Que é a nossa aula tanto presencial quanto por videochamada e a nossa aula casa, tá certo? Então temos esses dois momentos. Mas vamos continuar as nossas atividades da mesma forma, tá certo? Mesmo com os alunos que estão presenciais ou de forma remota no seu dia de aula escola. E a aula casa continua da mesma forma, com os nossos vídeos e com as nossas atividades, tá bom? Bem, pessoal, a nossa aula escola, ela será a conclusão da nossa atividade, sobre a fábula, porque vamos reescrever e assim poderemos montar o nosso livro, tá certo? O nosso livro de fábulas. E também vamos falar um pouquinho sobre os conteúdos de sílabas tônicas. Da mesma forma, é a nossa aula casa, tá certo? Nossa aula casa, ela tem também essa aula de sílabas tônicas, só que é uma continuação dos nossos estudos. A aula escola é uma revisão. Como disse a vocês, na próxima semana já teremos uma atividade avaliativa com a classificação das palavras, se elas são dissílabas, trissílabas ou polissílabas, a partir do que separamos, se a identificação da sílaba tônica, que é a nossa sílaba mais forte, e teremos uma outra forma de classificar, de organizar as nossas palavras, que será trabalhado hoje, tá bom? Bem, então vamos começar as nossas atividades, que estão aí na página 47, só que ela começa um pouquinho antes, tá? Pois na página 46, esse momento é a aula casa, tá? Na página 46, temos uma interpretação textual, que é uma interpretação de texto, tá certo? Esse texto 2, vocês têm uma questãozinha antes, tá certo? O poema que você lerá é sobre cidadania, que é o conjunto de direitos e deveres de um indivíduo em sociedade. Quais atitudes abaixo demonstram comportamento de cidadão? Então, vocês vão ler essas 4 frases e vão identificar. Depois disso, vão fazer a atividade e esse aqui, conhecendo o texto. O que é o nosso conhecendo o texto? São informações que são retiradas do nosso texto, que com as perguntas mostramos o que a gente aprendeu, o que entendemos do nosso texto, tá certo? E o nosso texto tem esse título, Cidadania é quando? Ele é um poema, tá certo? Já conhecemos como é a forma de texto, como são os poemas, e esse é um poema, tá certo? E nesse poema fala um pouco sobre a cidadania. Então vocês precisam ler, interpretar, que é entender, tá certo? E tirar algumas informações desse texto e vão fazer as questões, tá certo, pessoal? Agora vamos para a nossa gramática, o nosso estudo de gramática, que é sobre as sílabas tônicas. Bem, as sílabas tônicas, como já estudamos, é aquela sílaba mais forte de uma palavra. Ela é falada com mais força. Às vezes elas aparecem com acento, tá certo? Elas são acentuadas, então elas têm uma força maior quando falamos elas, ou na escrita, da palavra, ela tem um som mais forte do que as outras sílabas, tá? Então, essas sílabas, a partir da identificação de cada uma, aonde ela está sendo escrita, ela tem uma forma de classificar, que é isso que vou ensinar para vocês hoje, tá certo? Então, pessoal, trouxe 3 exemplos de formas que a gente classifica as nossas palavras, tá certo? A palavra funil, quando vamos separar ela fica da seguinte forma: fu, tracinho, nil. Pipoca, pi, po, ca. E médico, me, di, co. Certo? Então, ensinei para vocês na semana passada uma forma mais fácil de identificar as sílabas tônicas de cada palavra, que é vender a nossa palavra. Olha o funil! Quando eu faço isso, quando eu vendo a minha palavra, percebemos que uma das sílabas, elas passam
mais tempo sendo falada, tá certo? No caso da palavra funil, é o ni, certo? Pipoca. Olha a pipoca. Então, passei mais tempo falando o fó. Olha o médico. A palavra médico tem a sua sílaba tônica, o mé. E poderíamos já perceber que ela é a sílaba mais forte, porque ela tem um acento agudo. Então, assim, faz com que possamos identificar mais rápido a sílaba tônica das palavras, quando elas têm acento. Então, o que é que podemos identificar a mais as nossas sílabas tônicas? A classificação delas como oxítona, paroxítona ou proparoxítona. E o que é isso? Bem, essa classificação da sílaba tônica, de identificar a sílaba tônica, é a parte onde essa sílaba ela é mais forte na palavra. Se é a última sílaba, a penúltima ou antepenúltima, tá certo? Então, o que é que fazemos? Vamos olhar para as nossas sílabas e ver. A minha sílaba mais forte é a última. Se for a última, como funil, ela é uma palavra oxítona. Oxítona. Por quê? Porque minha última sílaba ela é mais forte. A gente sempre identifica de trás para frente a palavra, tá certo? Nunca do começo para o final, é de trás para frente. Como aqui em pipoca, vamos contar. A última palavra, a última sílaba não é a minha tônica. É a penúltima, tá certo? Última, penúltima. Então, o pó é a minha sílaba tônica. Então, eu classifico ela como paroxítona. Paroxítona, porque a penúltima sílaba, ela é mais forte. Aqui, é a antepenúltima. É a sílaba que vem antes da penúltima. Então, chamamos de antepenúltima. Então, essa sílaba aqui, ela é classificada como proparoxítona. 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 Certo? Então, temos essa classificação também. Então, quando a minha palavra, a sua sílaba tônica, é a última, dizemos que ela é oxítona. Quando é a penúltima, paroxítona. E quando é a antepenúltima, proparoxítona. Como a nossa palavra médico, ela é uma palavra trissílaba, porque temos 1, 2, 3 sílabas, né? Quando separamos a nossa palavra, ela tem 3 sílabas, então ela é uma palavra paroxítona, mas a sua primeira sílaba é a sílaba mais forte, tá certo? Então, também precisamos identificar essa forma de dizer quais são as palavras, quais são as sílabas mais fortes da nossa palavra e classificar elas dessa forma aqui. Oxítona, paroxítona ou proparoxítona. A nossa atividade é a da página 47. E, no nosso assunto tem uma explicação e alguns exemplos do que são palavras paroxítonas, tá certo? Como a tia Débora também acabou de explicar. A explicação ajuda muito para vocês entenderem. Não vamos ter somente essa aula, tá certo? Teremos mais uma aula falando sobre as sílabas tônicas e essas classificações antes da nossa atividade avaliativa, tá bom, pessoal? Bem, então a nossa aula de português de casa foi essa. A nossa aula da escola é só para identificar as sílabas tônicas, uma revisão que será feita no nosso livro de caligrafia, sílabas tônicas, e vamos terminar, vamos concluir a nossa fábula, certo? Bem, espero que vocês tenham aprendido muito nessa nossa aula de classificar as nossas palavras, tá bom? Um cheiro para vocês e bons estudos, meus amores. Tchau!